E muitas vezes a gente pensa que o bom humor, que a comédia, elas se antagonizam com a responsabilidade, elas se antagonizam com a busca pela organização de quaisquer que sejam as questões, sejam questões familiares ou questões globais, quando, no meu ponto de vista, e eu estou apoiado nos ombros de pessoas gigantes ao longo da história, que foram contando e fazendo coisas que mostravam pra gente que é possível a gente ser bastante responsável, é possível a gente entender a dimensão das nossas atitudes e ainda assim promover uma esfera pública, seja ela pública na sua casa, seja ela, quando digo pública porque vai além de mim, seja ela na sociedade, em que exista gentileza, em que exista descontração. Então, assim, o Peter Ustinov, um ator russo, ele já dizia que a comédia é um jeito engraçado de ser sério. Porque, no fundo, a gente está falando de questões humanas. E todo o nosso papo aqui só faz sentido porque a gente vai falar de questões humanas. É claro que tem gente que se dedica a falar das questões das borboletas e das minhocas e das araras azuis, todas essas outras espécies que merecem todo o nosso respeito. Como a gente pode fazer para melhorar a condição humana? Então, esse é meu grande barato. Por meio da arte, promover bons encontros que elevam a vida, no sentido de potência, não só para mim, porque daí a gente faz a distinção, também importando o lugar do outro. Nos últimos 18 anos, né, junto ao Canto Cidadão, especialmente, e eu fui percebendo que o voluntariado tem uma essência, o voluntariado tem uma aparência, e o voluntariado tem uma ação. Né? E cada vez mais me interessa a combinação entre a essência e a ação, porque o plano da aparência pode empobrecer o voluntariado quando a pessoa se preocupa mais com aquilo que ela demonstra fazer pelo voluntariado do que aquilo que ela entende e age pelo voluntariado. E eu vou, claro, ser muito cuidadoso e delicado porque há pessoas que estão em diferentes estágios de compreensão do seu papel social por conta de uma história do nosso país que foi um grande desconvite à participação comunitária. Então a nossa história é muito marcada pela ausência de um convite genuíno, de um convite lúcido e de um convite sustentável de que as pessoas saíssem de casa e encontrassem os aparelhos de interesse público, né? E tudo isso que a gente está falando ainda é muito recente. É muito. Se a gente falar do nosso local de maior atuação ou de correlacionamentos, que são os hospitais, e por aí pensando nos hospitais públicos, se a gente pegar o SUS acabou de fazer 30 anos, sabe? Então, se a gente pensar numa história de um país que foi, em tese, descoberto, mas na verdade invadido há 500 e tantos anos, a gente está falando de menos de 10% dessa história, falando só dos hospitais, como tendo um espaço que é público, que é financiado por mim e por você e por todo mundo que está vendo a gente, e que também faz todo sentido a gente ir até lá, não só quando a gente precisa ser o cliente, mas também quando nós somos os sócios, as sócias, componentes da sociedade. Então o voluntariado para mim foi ganhando essa dimensão, sabe? Porque no começo eu também me achava. Quando eu comecei a fazer o trabalho voluntário, ninguém me segurava, Elis. Eu era tipo Gandhi, Madre Teresa, Papa Francisco, Dalai Lama, quem sabe. Porque eu era tipo, tinha que me amarrar no chão, senão eu voava, entendeu? Mas ao longo do tempo eu fui percebendo que isso era apenas uma ego trip. Era uma viagem egóica essa, porque na verdade o voluntariado é uma espécie, que é quando a gente compreende o sentido da ética, que é o compartilhamento de inteligências a serviço da melhoria da convivência. Saca? Quando eu empresto, ofereço, para além da minha vida familiar, para além da minha vida profissional remunerada, eu ofereço tempo, energia, talento para além de mim, para melhorar a convivência. Então, para mim, isso foi ficando cada vez mais evidente, mas foram precisos 18 anos para isso.
porque não há ainda, no nível que eu gostaria que houvesse, uma formação cívico-comunitária, sem imposição de regras, mas apresentação da importância da vida comunitária. Quando eu era criança, isso não faz muito tempo, pensando na história toda da humanidade, né? Quando eu fazia alguma coisa que eu considerava errada, por exemplo, você nunca fez isso, certamente, mas por alguns momentos eu quebrei coisas na casa onde eu morava quando eu era criança, na casa dos meus pais. Eu quebrei coisas. Entendeu? Então você imagina você não fez isso, imagina que eu fiz. Ou derrubei um vaso porque eu estava jogando bola na sala, né? Então, ou seja, eu quebrei algo. E aí eu ficava esperando as pessoas grandes chegarem em casa e eu tinha duas estratégias quando eu fosse interpelado mediante o fato ocorrido. A primeira estratégia, que demonstrava uma fratura ética gigantesca. Colocava a culpa em alguém, né? Não é? Pois é. Ou no amigo, ou no irmão, ou na avó, né? Em qualquer pessoa que não fosse eu. A segunda estratégia, ela trazia uma outra coisa. Eu alegava, e é uma expressão com duas palavras, eu dizia, foi sem... Querer. Sem querer. E, sob a alegação de que tivera sido sem querer, eu tentava escapar, né, da responsabilidade. Da responsabilidade, portanto, da punição. No máximo, teria sido um homicídio de um vaso culposo, não doloso. Acontece que o tempo passou e eu sofri calado. Não, isso é uma música, né? O tempo passou e eu sofri calado. Não deu pra tirar ela... Não era isso que eu tava pensando, mas me confundiu. O tempo passou e hoje em dia tudo que eu quero é dizer que as coisas que eu tô fazendo foram feitas de propósito e não mais sem querer. Porque quando eu falo que eu fiz algo de propósito, e aí essa expressão ganhou toda a dimensão, quer dizer então quando eu faço as coisas de propósito. E não sem querer, como se eu fosse um passageiro, um visitante da minha própria existência, sabe? Então daí, conectando isso com o voluntariado, que quando a gente resgata a origem da palavra, né, que vem do latim voluntas, que significa vontade, quando junta uma coisa na outra, eu aproximo demais o tal do voluntariado, que foi tão marcado por ser uma coisa da benemerência, da solidariedade, do altruísmo, da filantropia, que tem todas essas dimensões envolvidas. Mas quando eu me aproprio desse sentido de ser voluntário, voluntarioso na minha própria vida, é quando eu disseco, quando eu filtro e quando eu escolho quais são as vontades às quais eu darei vazão. E traduzirei em atitudes, propostas, afirmações que vão compondo o meu estatuto de vida. Então, para mim, hoje, ser voluntário no hospital e fazer uma palestra numa empresa, para mim é a mesma coisa. Porque ambas essas situações são frutos de pensamentos, de sentimentos, de entendimentos do mundo e de manifestações, né? Porque senão a gente cai numa cilada de achar que aquelas 3, 4 horas que a gente faz de voluntariado transformam a gente num ser que é bom, pronto, tô pronto, né? E não. Então, para mim, propósito de vida e voluntariado se juntam na afirmação dos meus valores. Eu acho que não há outro caminho, se a gente está pensando em maioridade existencial, que não seja ampliação da consciência. Então eu vou tentar me explicar. De novo, me apoiando em ombros gigantes, de gente que ao longo dos milênios vem pensando a vida. Sem dogmatismos, porque quando você fala em consciência, a gente também precisa lembrar que a consciência é um plano em movimento. Você sabe que até 2006... esse número está caindo, mas até 2006, eu vou dar um dado peculiarmente importante para as mulheres. Até 2006, mais de 50 países não imputavam crime num estupro marital.
Ou seja, se o marido estuprasse a sua esposa, mais de 50 países do mundo não consideravam isso um crime, em 2006. E ainda são muitos os países desses mais de 50 que persistem com esse tipo de legislação que tira o direito de ser da mulher. Tá? Então, assim, quando a gente fala de consciência, você cita uma das competências socioemocionais mais celebradas hoje quando a gente fala de desenvolvimento humano, de comportamento humano. Porque a consciência, hoje a gente pode chamar de lucidez, nas artes cênicas e até no mundo das artes em geral, do palhaço, a gente chama isso de prontidão. Sabe aquele olhar atento? Que você está realmente lá? Que é uma pergunta que eu faço muito, o quanto eu tô, onde eu tô, com quem eu tô, bancando as atividades que eu escolhi fazer naquele ato de tempo. Então é claro que se a gente se perguntar o tempo todo isso, a gente não se dá trégua. E é importante o ócio. E o ócio não precisa ser sempre criativo. Pode ser bunda-molescência mesmo. Tá? Então assim, e precisa. A gente precisa tirar o plug da tomada às vezes, senão a gente vai entrar naquilo que o Byung-Chul Han, sociólogo sul-coreano, chama de a sociedade do cansaço. É atual, contemporâneo, tá lá produzindo a obra dele na Alemanha, este Byung-Chul Han. Quando a gente se transforma nosso pior chefe, né? Porque a gente não se dá trégua. Tamanha compra que a gente fez dessa ideia de que a gente tem que produzir o tempo todo, até no ócio. Então, pensa na consciência, que é um estado de presença, que é um estado de ampliação do saber de mim no momento. A partir disso, aumenta a chance, não é um fato consequente, né? Necessário. Aumenta a chance de eu ampliar o meu equilíbrio emocional. Porque essa é uma outra competência. Essas são competências que a OCDE vem cravando como sendo competências essenciais para a gente fazer a travessia rumo ao futuro. Como global, não apenas com interesses sectários. Né? Então, se eu tenho mais consciência, mais saber de mim, aumenta a chance de equilíbrio. Eu estou simplificando muito. Se aumenta a chance de equilíbrio emocional, porque eu sei mais de mim, aumenta a chance de eu fazer melhores pontes com o mundo. O diálogo com o diferente, que é uma terceira competência socioemocional. E isso aumenta a chance de eu praticar esse chamado diálogo por meio da amabilidade. Não é ser bonzinho e ser até aquele tolo com todo mundo que se aproveita de você, mas não, é uma proposta que afirma a vida. É claro que se a gente não cria isso como um espalhamento numa determinada comunidade, você pode vir com uma proposta de paz e tomar uma voadora na cara, né? Por isso a importância... Acontece, mas se eu sou responsável pelas minhas atitudes, né, o quanto eu estou amplificando a minha consciência e com isso conseguindo um pouco mais de equilíbrio emocional para que eu possa dialogar melhor com o mundo, para que eu possa ter uma passagem no mundo que seja mais nutritiva do que tóxica. E você sabe, Elis, para fechar a minha fala aqui, que esse lance de saber mais da gente é mais velho que andar para frente, né? É histórica essa busca por saber mais da gente. 3 pequenas frases de para-choque de caminhão, e eu adoro frase de para-choque de caminhão, tanto que eu já encomendei a luz de LED, que eu vou colocar quando eu comprar no meu caminhão, é uma luz de LED no para-choque que vai trocando as frases. Já tá pronto. Claro, porque eu não tenho uma frase só. Uma frase é de Sócrates, filósofo, filho da Fenareta, que depois jogou bola no Corinthians, um cara que viveu muito tempo, né? O Sócrates dizia a importância da gente saber mais de si, né, para saber mais do outro, para quem sabe saber mais do mundo e dos deuses e das deusas. Então percebe que ele parte do sujeito, do outro mais perto, depois o mundo, depois as divindades e o sagrado. O próprio Sócrates diz: encontra o seu destino a cumprir, ou você será arrastado pela vida pelos cabelos. E terminando com Marguerite Yourcenar, quando ela fala que nosso verdadeiro momento de nascimento é quando pela primeira vez a gente lança um olhar sincero e inteligente sobre a gente mesmo. Claro, assim, estamos aqui elucubrando, a gente não tem nenhuma pretensão de explicar o mundo. O que nós precisamos é encontrar
pontos que garantam a vida coletiva com a preservação dos direitos por meio da equidade. Esse é o nosso grande compromisso social. E isso colocado, e aí você me fez uma pergunta mais do desenvolvimento pessoal, mas para mim não há como fundar um novo Felipe a cada dia desprezando aquilo que o mundo oferece de encontros. Não dá. E isso não é uma novidade. Filósofos ao longo do tempo foram dizendo que o mundo nos afeta, a gente afeta o mundo. Se eu não fosse no mundo, o mundo não seria como é. Se o mundo não fosse, eu não seria. Então, ou seja, a gente está em relação em encontros inéditos sucessivos. Eu suponho que há pessoas que têm uma capacidade assim, instintiva, talvez até inata, de desde precocemente já ter uma capacidade de se conectar consigo e com o mundo. O que eu sei e sinto no sentido de sinto muito que seja assim, é que as estruturas que revelam os seres humanos, desde a sua tenra infância, acompanhando esses seres humanos para que eles se tornem autônomos na vida adulta, são estruturas viciadas numa espécie de pasteurização, e que assumem doutrinas que são colocadas para não respeitar de verdade a individualidade, mas para fazer da gente, e isso não é um discurso revolucionário no mau sentido, mas pretende ser um discurso revolucionário de mim mesmo, porque a última coisa que eu gostaria de permanecer é preso na revolta. Porque sabe o que acontece na revolta? Forçando a barra na etimologia da palavra, revoltar é voltar de novo. Então se eu ficar voltando, qual é o risco de eu ficar tonto, né? Se eu me revoluciono, e forçando de novo a etimologia, são novas e novas evoluções. Então, desde a família, até a escola, até gente que produz conteúdo que se espalha na vida das pessoas, e isso basicamente somos todos nós hoje, produtores de conteúdo. Quando eu cresci, eu tinha 2 canais de televisão, e a Barça. Era o que eu tinha. Porque eu sou de uma família privilegiada, porque senão nem Barça tinha. Então não tinha internet, não tinha celular, tablet, nada. Mas a gente tinha outras coisas. O fato aqui para mim é que a gente precisa, como adultos, em relação a nós, e como adultos, em relação às crianças que estão chegando, observar o quanto a gente está reproduzindo um modelo que apequena a autenticidade, que apequena a espontaneidade. E a gente, ao perceber isso flagrantemente hoje, estamos chegando a um nível de adoecimento mental nunca visto. Então a gente tem tudo para ser feliz, só que não, né? Então assim, o diálogo com a escola, o diálogo com as unidades familiares, para que a gente tenha a liberdade de criar os nossos filhos. No entanto, tenha a liberdade de criar os nossos filhos para serem seres autônomos. Caso contrário, passarão pela vida chorando aquilo que Sócrates disse, incapazes de abraçar um destino a cumprir, porque não foram feitos para autonomia, foram feitos para a reprodução daquilo que esperavam dele. Até no voluntariado, essa pergunta é perigosa. O que vão pensar de mim?